Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo a respeito das propriedades periódicas dos elementos químicos e vamos ver o conceito de raio atômico. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos os conceitos dessa aula, como a gente sempre tem feito, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Isso é sempre muito importante, porque isso te ajuda a organizar o seu raciocínio e facilita teu estudo. Então segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 22. Estamos investigando as características da eletrosfera. Nós já vimos em aulas anteriores os cientistas importantes, os orbitais. Estamos estudando agora a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos da distribuição eletrônica, os números quânticos e estamos estudando a tabela periódica. Em aulas futuras, veremos a formação de íons e dentro da formação de íons, veremos as ligações químicas. Dentro do assunto tabela periódica, nós já vimos os aspectos históricos e estamos investigando os aspectos gerais da tabela periódica. Dentro desse assunto, nós já estudamos a estrutura moderna da tabela, a determinação de período e família, e vamos começar agora as propriedades periódicas. Em aulas futuras estudaremos as propriedades aperiódicas e as características dos elementos químicos. Dentro das propriedades periódicas, nós temos as propriedades periódicas químicas e as propriedades periódicas físicas. Nós vamos estudar as propriedades periódicas químicas. E dentro das propriedades periódicas químicas, nós teremos o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, a eletroafinidade e a energia de ionização. Nessa aula veremos o raio atômico. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar do conceito de raio atômico. Segue aí. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos voltar a nossa atenção para as propriedades periódicas. Primeiro vamos investigar o conceito de propriedades periódicas. São propriedades que crescem ou decrescem em cada período da tabela periódica de acordo com a variação do número atômico. Agora que você já sabe o conceito de propriedade periódica, dá uma olhada nos tipos de propriedades periódicas. Existem dois grupos, o grupo das propriedades periódicas químicas e o grupo das propriedades periódicas físicas. Primeiro, vamos investigar as propriedades periódicas químicas. São elas o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, a eletroafinidade e a energia de ionização. Nessa aula, vamos investigar o raio atômico. Primeiro, vamos conhecer o conceito de raio atômico. Dá uma olhada. Representa a distância existente entre o núcleo e a camada de valência do átomo. Lembre-se, camada de valência é a última camada da eletrosfera do átomo que apresenta elétrons. Agora que você já conhece o conceito de raio atômico, vamos investigar como ocorre a variação dessa propriedade na tabela periódica. Na família, aumenta de cima para baixo, pois nesse sentido aumenta o número de camadas. E no período, aumenta da direita para a esquerda, pois nesse sentido a carga nuclear diminui, mas o número de camadas eletrônicas continua sendo o mesmo. Agora eu quero te mostrar duas coisas importantes para você não esquecer. Primeiro, em relação ao raio do cátion. Lembre-se, cátion é o átomo que perdeu elétrons. O raio do cátion é sempre menor que o raio do elemento no estado neutro. Isso ocorre porque, ao perder elétrons, o núcleo atrai com mais intensidade os elétrons remanescentes, fazendo o raio diminuir. Agora, em relação ao raio do ânion, lembre-se, ânion é o átomo que ganhou elétrons. O raio do ânion é sempre maior que o raio do elemento no estado neutro. Isso ocorre porque, ao ganhar elétrons, o núcleo reduz a atração aos elétrons presentes para que ele possa atrair o novo elétron, fazendo o raio aumentar.
Agora me acompanhe nessa ilustração da tabela periódica. Nós temos aqui a tabela, o hidrogênio, e perceba que a variação do raio ao longo de uma família é de cima para baixo, e a variação do raio ao longo de um período é da direita para a esquerda. Os menores raios são hidrogênio, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e berílio. E os maiores raios são frâncio, césio, rubídio, potássio, rádio, bário, estrôncio, cálcio, actínio e lantânio. Muito bem, agora vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Considere os elementos químicos hipotéticos a seguir, com seus respectivos valores de número atômico. X com número atômico 34, A com número atômico 22 e M com número atômico de 55. Assinale a alternativa na qual podemos encontrar a ordem crescente correta de raio atômico. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. O exercício nos fornece 3 elementos químicos hipotéticos, o X, o A e o M. Eles estão neutros. Eu sei disso porque não existe carga sobrescrita ao símbolo de cada um dos elementos. Isso quer dizer que o número de elétrons distribuídos na eletrosfera deve ser igual ao número de prótons existentes no interior do núcleo. Tudo bem? Eu já fiz a distribuição eletrônica aqui dos 3 elementos químicos e já determinei o período e o grupo de cada um deles. A gente aprendeu a fazer isso em aulas passadas. Agora, a gente precisa determinar a ordem crescente de raio atômico. Lembre-se que numa mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo. E no mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Beleza? Vamos determinar primeiro o maior raio atômico. Ele tem que ser um elemento que está mais embaixo na família e mais à esquerda na tabela. Se você olhar com atenção, o elemento M é o elemento químico que está mais embaixo na família, ou seja, está no 6º período, e mais à esquerda da tabela, ele está no grupo 1. Portanto, eu sei que o elemento M é o elemento com maior raio. Vou colocar ele aqui, ele é o elemento com maior raio. Agora, nós precisamos determinar quem é o elemento com menor raio. Entre os 2 que sobraram, os 2 estão no 4º período. Mas perceba que o elemento X está mais à direita da tabela periódica, ele está no grupo 16. E o elemento A está mais à esquerda da tabela periódica, ele está no grupo 4. Portanto, o raio menor é do elemento X. Ele tem o menor raio. E, evidentemente, o intermediário está aqui, o elemento A. Tudo bem? A resposta está na letra A. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido o conceito de raio atômico, mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as propriedades periódicas químicas e vamos ver o conceito de eletronegatividade. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!